Li também uma reportagem nesta semana, uma testemunha se apresentou voluntariamente, deve prestar declarações ao parlamento, ao Congresso americano, e ela saberia informar como o nome do Felipe foi inserido no processo de imigração. Ou seja, como deram a entrada que não aconteceu, falsa, do Felipe em solo americano. E quem seriam os responsáveis por isso? A partir daí a gente muda de página, porque aí estamos dando nome aos bois. E aí a crise pode ser muito maior se tiver a participação de brasileiros. Lista Oeste. Irã tem principal usina nuclear destruída por Israel, afirma Netanyahu. CNN Política. Irã estava a um passo de 15 bombas atômicas, diz porta-voz à CNN. Alerta News. Guerra Israel-Irã. Netanyahu diz que a Força Aérea de Israel agora controla o espaço aéreo de Teherã. Urgente, o novo presidente interino da Síria, Ahmed al-Shara, autoriza Israel a usar seu espaço aéreo para poder interceptar os mísseis do Irã. Quem diria, né? Tomás, breaking, Teherã, generais da Guarda Revolucionária, também sob fogo do Mossad. Execuções cirúrgicas que expõem Israel não só domina os céus, mas crava seu domínio no chão do Irã. O eixo do mal do regime islâmico foi esmagado, ou está sendo, né? Liderança caçada sem trégua. Enquanto Khamenei se esconde em um bunker sob Teherã, o sistema de segurança israelense já conhece seu endereço. Fim de linha. Quem arquitetou o poder sob o terror? De mídia do Trump Media and Technology Group, ligada, né, ao Trump, pertence ao Trump, e da plataforma de vídeos Rumble. Essas duas empresas movem uma ação contra o Alexandre de Moraes, que é acusado de, vocês sabem, né, censurar conteúdos publicados nessas redes sociais no Brasil. E a nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação feita em março... Fala, João. Ação da Folha de São Paulo, aliás, do Estado de São Paulo, jornal Estadão, dizendo que o Tribunal do Distrito Médio da Flórida, dos Estados Unidos, expediu ontem uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após um pedido das empresas Trump Media e Technology Group, que é ligada ao ex-presidente Donald Trump, além da plataforma de vídeos... Ex-presidente não, ao presidente Donald Trump. Excelente erro aqui do jornal Estadão. Perdão, eu não vi, eu não corrigi. Presidente Donald Trump e da plataforma de vídeos Rumble. As companhias que movem uma ação contra o magistrado o acusam de censurar conteúdos publicados dessas redes sociais aqui no Brasil. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, foi frustrada. Procurado por meio do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar. Moraes terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou apresentar uma petição para contestar o processo conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro desse período, a Justiça americana poderá declará-lo em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas duas empresas, tanto a Trump Media Group quanto o Rumble. E aí, Olavo, ele vai se posicionar, vai à revelia, vai virar as costas para isso? Deve ser muito difícil, e eu estou sendo sincero, não tem ironia nenhuma aqui nesse comentário, deve ser muito difícil para quem hoje manda no Brasil, como manda Alexandre de Moraes, para quem tem uma caneta tão poderosa quanto a dele, para quem tem, né, seus subalternos, seus subordinados, né, aqueles que estão ali, né, numa posição de subserviência a ele, né, dispostos a cumprir ordens incumpríveis, deve ser muito difícil estar numa posição como essa. Uma posição de um ser humano que perdeu seus superpoderes. Porque ali, nessa situação, nesse tribunal, diante desta ação, ele é o CPF. A caneta dele não faz nenhum sentido, nada que ele faça, né, para tentar conter. Não. A gente está falando de um tribunal na Flórida, de uma ação proposta pela empresa do Trump, onde ele é o CPF. Deve ser difícil tentar buscar, né, a sintonia com o que ele vai ter que fazer para não cair na questão colocada pelo João na matéria, a revelia, por não se posicionar ou não se defender. Não deve ser uma situação fácil para o Todo-Poderoso. O citado ele tem 21 dias, você falou da caneta. Pô, que prazo extenso, ele poderia ser 48 horas, né? Seguindo a praxe, né? Sim. Mas a caneta de Alexandre de Moraes não tem poder ali nos Estados Unidos, e por outro lado, no Brasil, a caneta de Alexandre de Moraes parece também estar com a tinta acabando.
O ocaso do governo Lula implica também no ocaso o final do governo Lula, no final também desse poderio do STF. Quando o governo Lula afunda, só lembramos que os poderes do STF vêm de uma ausência de pedidos, de pauta de pedidos, que sejam pautados pedidos de impeachment dentro do Senado, e essa relação é simbiótica, envolve sim executivo e envolve legislativo com o atual presidente do Senado. O futuro, as próximas eleições mostram um cenário sombrio também no âmbito nacional para o judiciário. É importante observar isso. A pressão internacional mostra o fundo do abismo e a política brasileira também mostra o fundo do abismo. O advogado das empresas, que eu não tenho a competência da pronúncia do João, não tenho. Mas nem tente, tenho. acho que é melhor não tentar. Admito, é fácil, é melhor. Sabe o que você faz, Olavo? Verdade. Por gentileza, João, o nome das empresas. Pois não, João, o nome das empresas. Não, Você entendeu? ele já citou, bem citado, fico por aqui. Agora, importante que o advogado fez críticas efetivas que, caso Alexandre de Moraes quisesse que as medidas fossem cumpridas, deveria seguir o processo legal dentro dos Estados Unidos, encaminhando os pedidos para o governo americano. Processo legal Uma forma legal de agir. pode ser uma novidade na vida do Alexandre de Moraes, ou pelo menos essa vida recente do Alexandre de Moraes. Processo legal, rito, liturgia do cargo, né? Ele enterrou o código de processo dele. Enterrou, cavou um buraco, botou o código de processo lá dentro. E também o advogado critica a posição também em relação a Eduardo Bolsonaro, dizendo que Alexandre de Moraes precisa aprender a ouvir aqueles que pensam de maneira diferente da dele. Silvio, eu vou na mesma linha que tratei com o Olavo para passar para ti esse comentário com relação a essa dificuldade que deve estar encontrando Alexandre de Moraes para lidar com algo que ele não tem encontrado barreira alguma aqui no Brasil já há algum tempo, né? Que é se colocar com o seu CPF, né, diante de um tribunal, num outro país, onde a sua caneta não serve para absolutamente nada, não vai ter condição de construir narrativas, não vai contar com o apoio da imprensa, a não ser aqui, a comprada e vendida, que vai encontrar um caminho para defendê-lo, né? Mas deve ser difícil para o Todo-Poderoso encontrar uma saída para um prazo estipulado e não por ele, né? Pois é, né? Aquela coisa espelho, espelho meu, né? Quando uma pessoa que tem características narcisistas e uma personalidade como a do Alexandre de Moraes se depara com uma realidade em que ele não pode interferir e não é ele quem tem a caneta à mão, como vocês bem citaram. Deve ser muito difícil para ele lidar com tudo isso. Ser julgado à revelia, ou seja, é ele quem está ou estará no banco dos réus, guardadas as proporções de sistemas de judiciários ímpares de Brasil e Estados Unidos, mas para ele deve ser muito difícil. O ponto é que o Alexandre de Moraes opta pelo pior caminho possível, que é ignorar algo que está acontecendo em outro país e que um país que se prepara para sancioná-lo. Então é como se ele desse de ombros, tripudiasse, como fez inclusive quando disse o que eles vão fazer, só se colocarem o porta-aviões aqui no Lago Paranoá, em Brasília, uma guerra, ou seja, ele tripudia. Então ele tem essa característica também, ele sempre dobra a aposta. Ele nunca para pensar, ele nunca reflete, ele nunca faz concessões, ele nunca reavalia, faz autoavaliação, nunca. Ele sempre dobra a aposta. Um dia pode encontrar algo pela frente que ele não goste, né? E não estou me referindo a gente tem sempre que fazer parênteses, né, Pitória? Estou me referindo à lei americana, à justiça americana, porque tudo vira recorte por aí depois das nossas falas. Sim, agora, Silvio e Olavo, é importante a gente lembrar que este caso em especial trata de um ponto, né, nessa relação de Alexandre de Moraes, a censura e como é que chama lá? As empresas, né? Obrigado, Silvio. Eu ia tentar me arriscar no inglês aqui, e você ia perceber que como a Vila Euclides não saiu do Lula, a Bela Vista não saiu de mim, né? E nem desejo que saia, claro. Mas brincadeiras à parte, esse é um ponto relacionado às empresas do Trump Media Group, não sei o que tal. Ok, mas tem Felipe Martins, tem a questão do Felipe Martins, né? Tem a questão agora dos delatores, dos colaboradores da USAID, que já disseram que vão colaborar e podem trazer o nome de Alexandre de Moraes à mesa. Tem a questão agora envolvendo o FBI, né, que já identificou fraude na eleição de 2020. Eu vi isso numa publicação ontem do próprio, me foge o nome agora, do responsável pelo FBI. Enfim, mas que sugere ter havido impressão de cédulas pela China na eleição de 2020.
Cash Patel, né? Na eleição de 2020, obrigado, João. Na eleição de 2020, cédulas que foram impressas pela China, ou seja, né? Tem muita confusão pela frente. E esse aí é só um ponto, senhor. Não, exato. Por isso que eu disse que eu penso que ele está adotando a pior postura possível, porque ele está dando de ombros, ele está tripudiando, como fez com aquela fala. Portanto, ele não só ignora, como ele manda um recado. Olha, eu não estou nem aí para vocês. E o Supremo endossa o tal do discurso da soberania brasileira, e não se trata da soberania brasileira. São questões que aconteceram no país deles, na fronteira deles, diante da lei deles, da Carta Magna, da Constituição deles. E lá a primeira emenda é levada a sério, à risca, e considerada a principal baliza, é o grande pilar da democracia americana. Nada, ela é intocável. Então o ministro Alexandre de Moraes adota uma postura muito ruim, aqui pensando no futuro dele mesmo, porque será sancionado. Tudo indica que será sancionado. Você citou o episódio do Felipe Martins, talvez a parte mais kafkiana possível de tudo que a gente vive, a página mais sombria da história do judiciário, tem todos os elementos. Ele não fez a viagem, ele inverteu o ônus da prova, ele provou que estava aqui, ele foi torturado porque foi colocado alguns dias numa solitária, passou 6 meses preso, está preso a uma tornozeleira eletrônica. Ninguém confirma nada em relação a ele, não há materialidade alguma em todo o conjunto probatório, e o Felipe Martins continua diante dessa situação, mas, segundo li também de mídia do Trump Media and Technology Group, ligada, né, ao Trump, pertence ao Trump, e da plataforma de vídeos Rumble. Essas duas empresas movem uma ação contra o Alexandre de Moraes, que é acusado de, vocês sabem, né, censurar conteúdos publicados nessas redes sociais no Brasil. E a nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, então março, abril, maio, junho, 3 meses atrás, foi frustrada, né? O Alexandre de Moraes simplesmente não respondeu à primeira citação. Ele foi procurado agora de novo para comentar o caso e não quis se manifestar, e ele tem agora um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação movida pelo grupo de mídia do Trump e pela Rumble, ou apresentar uma petição para contestar o processo conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Aqui tem regras, tá? Não é que nem no Brasil, não, que o Alexandre de Moraes faz o que der na telha dele. Não, não é assim. Se ele não se manifestar dentro desse prazo de 21 dias, aí a justiça americana vai poder declarar o Alexandre de Moraes em revelia e vai permitir, então, que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. E se a situação do Alexandre de Moraes já é ruim com ele, né, respondendo a citação, imaginem se ele não responder. Alan, tá triste com essa notícia? Tô tristão. Ontem eles deram a notícia que eles iam prorrogar o inquérito. Quase não dormi, eu capotei. Assim, o seu, né? Meu inquérito lá. E hoje eu acordei com essa notícia. Você tem muita tipo, pô, mas aí a União vai pagar. Não, não é a União. Não tem nenhum processo do Rumble e do Truth Social contra a União. É contra o CPF do Alexandre de Moraes. Aí, óbvio, alguém colocou lá, mas no fim das contas a gente vai pagar. Né? Porque, né? Quem paga o saláriozinho dele. Quem paga o salário dele. Isso aí a gente já paga com ou sem processo. Exato, com ou sem processo. Bem lembrado. Mas dependendo do valor, ele vai ter que tirar alguma coisa do escritório da moça, né? Pô, aí o nego vai me chamar de Robin Hood. Parece que o escritório Vou botar um lucrativo. hood verdinho. Você tirar o dinheiro, né, do Moraes e dar pra TT, realmente. Robin Hood. Tem mérito. Você tem mérito. Porque Mas esse cara tem que pagar, ele tem que pagar. Porque a partir do momento em que o grupo de mídia do Trump e a Rumble vencem o processo, conseguem uma indenização do Alexandre de Moraes, aí você entra... Sob o terror agora sobrevive por menos minutos emprestados. O relógio do regime islâmico está na contagem final. Quem viver, verá. Não é assim? Vamos lá. Olha a foto de cima, é no passado, a foto de baixo é no presente. Israel já matou todo mundo, só sobrou o cara. Desses que estão na foto, todo mundo já tá com as 70 virgens no colo de Alá, já, todos, sem exceção. Revista Oeste, olha aí. Irã dispara 370 mísseis contra Israel desde o início do conflito, sobre prédios, apartamentos de civis. Olha, não há equivalência moral entre Irã e Israel. Quem defende os caras, né? O Irã ataca civis. Israel visa alvos militares.
Essa é a devastação causada quando toneladas de explosivos são deliberadamente usadas para aterrorizar civis. O Irã está atacando cidades, né? Danúzio, Israel ordena evacuação do distrito 3 de Teherã, no Irã, antes de novo ataque. E eles avisam, saiam imediatamente. Léo Casur, urgente, Israel bombardeia todos os... Isso foi hoje de manhã, tá? Todos os pontos do regime terrorista islâmico em Teherã nesse momento. Iranianos gritam já nas ruas, morte a Khamenei, que é o líder do Irã, tá? Enquanto Teherã é atacada. Hoje, no mundo militar, edifício da sede da máquina de propaganda do regime iraniano, no centro de Teherã, após ter sido atacado pela Força Aérea Israelense. Revista Oeste, Haddad tira férias, aí você tirou férias já? Em meio a embate na Câmara sobre alta do IOF. Olha aí, Lula ouve cobrança por emendas em reunião com Mota e Lira sobre pacote de aumento de impostos. Encontro no Palácio da Alvorada teve presença de ministros, mas Haddad não foi chamado. Carlos Jordi, bate aqui, bate lá. Gleisi Hoffmann diz que emendas serão bloqueadas se pacote fiscal for derrubado. E o Carlos Jordi afirma chantagem para prejudicar o povo. Revista Oeste, fim da linha? Dá uma olhada aí no que o J.R. Guzzo escreveu. Dá pra só aumentar, Thiago, pra eu conseguir ler aqui, que tá bem pequenininho? Aí, tá beleza. Os depoimentos do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e de outros acusados no suposto plano golpista, conseguiram provar o óbvio. Não houve planejamento de golpe, nem tentativa de golpe, nem minuta de golpe, e muito menos golpe. A única prova é que não há prova nenhuma, diz a Oeste. Hoje.com, mensagens vazadas apontam que Mauro Cid pode ter mentido ao STF. Diário do Poder. Delação de Mauro Cid está na berlinda. Páginas do Gabriela 702 estão sendo expostas, mostrando que a delação do coronel Mauro Cid pode ser anulada. Olha aí. Cid pede e STF manda Meta enviar dados de perfis atribuídos ao delator. Diário do Poder. Tenente-coronel do Exército Mauro Cid reagiu ao ser acusado de vazar bastidores de sua delação premiada em mentira em interrogatório do STF. A sua defesa obteve do ministro Alexandre de Moraes, nessa sexta, dia 13, a determinação para que a Meta envie ao Supremo em até 24 horas dados sobre a identificação de quem é o responsável pelas contas Gabriela R e @Gabriela R702, citadas pela revista Veja como usadas ilegalmente pelo ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diário do Poder. Já teve. Quem interrogou Mauro Cid na Polícia Federal foi o delegado Fábio Schor. É o mesmo que indiciou o deputado Marcel Van Hatten, Novo Rio Grande do Sul, e Cabo Gilberto, PL Paraíba, por discursos da tribuna da Câmara. Space Liberdade. Advogado de Mauro Cid não deve... Advogado diz que Cid não deve explicações sobre viagem da família e manda PGR se danar. Ele é mal educado, parece igual o pastor. Dane-se o PGR. A vida do Cid segue indiferente à existência do processo, escreveu Bittencourt à Folha. Space Liberdade. Ana Paula Henkel, atenção. Ana Paula Henkel diz que os brasileiros devem migrar para a True Social. Você já abriu uma conta na True Social aí, irmão? Já abriu uma conta? Ainda não? Ainda não? Olha o que a Ana Paula está dizendo. A rede social do Trump, porque o STF vai censurar e derrubar as outras plataformas. Abre aspas. Eles precisam, de qualquer maneira, parar esse movimento na direita do Brasil. Será, irmão? Estado de Minas, ministro Flávio Dino afirma que críticas às urnas eletrônicas pertencem ao passado. Space Liberdade. Residências diplomáticas brasileiras no exterior custam 175 milhões de reais por ano. Mesmo com valor elevado, Lula e Janja preferem se hospedar em hotéis luxuosos com diárias estratosféricas. Veja, o estado vegetativo das Forças Armadas após novo corte do governo. Militares relatam falta de dinheiro para pagar contas e alertam que podem ficar sem condições de dar uma pronta resposta em caso de catástrofe. Globo Rural. Produtos da cesta básica têm mais impostos que bets, dizem varejista. Seria isso uma injustiça social? A Associação Brasileira de Supermercados, Abras, defende aumento da tributação sobre casas de apostas, que não paga nada, né? Santa Catarina em fúria. Pela primeira vez, o governador de Santa Catarina fala sobre independência do Sul. Abre aspas, disse o governador
de Santa Catarina. Se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos a trena para o lado de cá e fazemos o Sul é nosso país. Voltou à tona essa conversa agora aí, né? Voltou à tona o governador de Santa Catarina, reunido com o governador do Paraná e do Rio Grande do Sul, numa brincadeira, disse que se o país não começar a dar certo, eles vão separar o sul do país do Brasil e fazer um novo estado. Foi brincadeira, mas será que tem um fundo de verdade nessa brincadeira? Não sei, né? Vamos lá, R7. Paraná quer que condenados pela justiça paguem os custos de investigação da polícia. O governo do Paraná quer aprovar uma lei obrigando pessoas com condenação penal na justiça a pagarem o custo das investigações feitas pela Polícia Civil que resultam na condenação. Um projeto criando a chamada taxa de atos de inquérito foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado neste mês. A cobrança será aplicada a réus com sentença transitada em julgado, sem possibilidade de recurso, ou a investigação que firmarem acordo, os investigados que firmarem acordo de não persecução penal. Para especialista em direito penal, a lei é inconstitucional, por contrariar o princípio da gratuidade da segurança pública. Incrível para a ciência, possível para Deus. A recuperação de Miguel Uribe é um milagre. Nosso pré-candidato Miguel Uribe sobrevive após levar um tiro no crânio, com um projétil alojado no osso frontal e sem ter penetrado o cérebro. Sua vida foi salva graças a uma craniotomia descompressiva imediata, evitando assim uma hemorragia maciça. Eu quero divulgar para vocês aí. Mas tem um link para entrar aí, Thiago? Não ainda. O Thiago ainda não consegue colocar o link, mas nós estamos criando aí um grupo de notícias do desdobramento no Signal, tá? Que é seguro, não tem cópia, o Signal é perfeito. Se você não tem, quiser participar, em breve a gente vai tá dando o link aí. O Thiago ainda não consegue colocar o link. Vamos ver como é que vamos fazer para passar o link para vocês aí, tá? Ainda não tem, mas nós já estamos anunciando que nós estamos criando um grupo de notícias. Se você quiser, você pode participar lá. Eu quero trazer para vocês agora os ventos e as cartas. Lembrando você que todos os ventos e cartas são de ficção e não traduzem a realidade de fatos, pessoas ou instituições. Sempre é bom a gente lembrar aí você, né?